Olá, tudo bem? Aqui que vos fala é o pastor Wagner Magalhães e hoje nós vamos estar trazendo um tema muito legal, muito interessante. Mas antes de entrarmos no tema, eu gostaria de te pedir para você se inscrever no canal, para você deixar o seu like, para você acessar o sininho, para que periodicamente você possa estar recebendo aí os nossos vídeos, tá certo? O tema de hoje é: eu detesto a minha sogra e vou te dizer o porquê. Eu detesto a minha sogra e vou te dizer o porquê. Bom, tem muito casal, tem muita gente que não suporta a sogra. Essa é uma realidade. Pode participar da ceia de Natal, pode participar de datas de aniversário, mas a verdade é que ela não suporta ou ele não suporta a sua sogra. Existem casais que vivem bem até o momento da sogra chegar para fazer visita em casa. Quando a sogra chega, seja do marido, seja da esposa, a situação começa a mudar, as caras começam a mudar. Parece que a sogra é um ser de outro planeta. E alguém pode dizer assim: pastor, eu vou explicar para o senhor o porquê que eu não gosto da minha sogra, que eu não suporto aquela velha chata, porque ela se mete muito no meu relacionamento. Essa é uma das principais respostas de muitos casais. Torna a dizer, seja da mulher, por parte da mulher ou por parte do homem. Ela se mete demais na minha vida, ela fala coisas que eu não gosto, ela entra na minha vida, na minha privacidade e tenta se meter, porque ela tem que entender, pastor, que eu não me casei com ela, eu me casei foi com a filha dela, não é verdade? Você já ouviu esse tipo de expressão? Pois é, eu também já ouvi. Mas o que nós precisamos entender é uma coisa muito interessante. Você se casou com a filha dela, você se casou com o filho dela. Só que tem uma coisa: quando você se casou, você não o tirou, escute a minha expressão, você não o tirou de debaixo da ponte, você o tirou da casa dela, do convívio dela. Aí você diz assim: ah, pastor, mas eu já tenho 15 anos de casado, eu já tenho 15 anos de casado, uma hipótese aqui. E nesse período todo ela sempre se meteu, sempre se envolveu. E eu não concordo com isso, eu acho isso errado, contraditório, eu não aceito, sou eu que pago as minhas contas, sou eu que vivo os meus dilemas, eu não preciso dela. Agora vamos analisar com mais profundidade. É interessante, você não precisou dela, não precisa dela agora, mas no momento em que você conheceu o filho ou a filha dela, você precisou das bênçãos dela. Você precisou da aprovação dela. Aprovação, pastor? Sim, porque afinal de contas você tem que entender uma coisa: esse homem que está do seu lado agora, essa mulher que está do seu lado agora, tem uma mãe. Ela tem uma mãe. Não é porque você, homem ou mulher, saiu de casa e se casou, está vivendo agora a sua vida, que você deixou de ter mãe. É claro, com exceções daquelas que já partiram para a eternidade. Agora, para aquelas que estão vivas, você precisa entender, você que é casado, você precisa entender que houve ali uma ruptura, houve um afastamento, e isso machuca demais. Você precisa entender que para a mãe é muito mais difícil, muito complexo, doloroso, inflamatório, ter que ceder o seu filho ou a sua filha para uma outra pessoa, principalmente porque essa pessoa é estranha. Aí você pode dizer: não, mas eu me casei com o meu vizinho, eu me casei com a minha vizinha e a mamãe sabia, sempre soube de quem eu gostava. Tudo bem, mas o seu vizinho ou a sua vizinha não moravam dentro da sua casa. Conheciam, mas não moravam. Até visitou, tomou um chazinho com biscoito, mas não moravam. O que eu quero tocar aqui é o seguinte: que antes de você casar, a sua mãe já existia, a sua sogra já existia. Então é muito fácil atirarmos pedras na sogra porque ela está se envolvendo no relacionamento. Mas na verdade, eu acredito que a sogra não está se envolvendo no relacionamento. Ela continua se envolvendo na vida do filho. Ela continua se envolvendo com os problemas que o filho está enfrentando. E é por isso que a mãe nunca vai deixar de ser mãe. Você já ouviu esse ditado? Pois é, principalmente dentro do casamento.
Aí tem gente que diz assim, não, mas eu casei para ter a minha privacidade. Querido, querida, privacidade nós temos quando nós moramos numa ilha. Privacidade nós temos quando nós não temos celular, internet, quando nós não temos nenhum meio de comunicação. Aí sim, você pode até ter um certo tipo de privacidade. Agora, o que você precisa entender é que a sua sogra, hoje, ela pode estar te dando um certo problema. Por quê? Primeiro, porque ela pensa diferente de você em relação ao filho que ela tem. Quando você olha para o filho dela, você vê o seu marido, tá certo? Quando você olha para a sua mulher, você vê a sua esposa. Mas quando a mãe dele ou a mãe dela olha para ele, olha para ela, continua olhando como mãe. E é aí que as pessoas se equivocam. Tem gente que diz assim, não, eu casei e não quero que ninguém interfira na minha vida conjugal. Até certo ponto eu concordo com você. Agora você precisa entender uma coisa, a tua sogra não é ninguém, ela é alguém. Pastor, mas ela está me dando muita dor de cabeça, ela inventa historinha, ela fala, ela conta mentira para o meu marido, ela faz a gente brigar, é só Deus na causa. Eu sei que existem sogras assim, mas eu acredito também que se elas são assim, é uma maneira de defesa pessoal. Por quê? Porque o que ela mais amava, escute bem isso aqui, o que ela mais amava foi arrancado dela. Foi arrancado dela. Então, mas como assim, pastor? Foi arrancado dela? Querida, a vida toda, desde o momento da concepção uterina, desde o momento que a criança estava sendo gerada no seu ventre, a mamãe, que hoje é sua sogra, ela teve sonhos em relação a essa criança. E no coraçãozinho dela ela dizia, vou cuidar da melhor maneira possível. É por isso que às vezes a sogra reclama do feijão que você faz, ela reclama da roupa como você lava. Por quê? Porque a lembrança que ela tem é uma lembrança fotográfica. Ela está se lembrando dos períodos, do grande período que ela passou ao lado do seu filho, tá certo? E por força do destino, Deus achou por bem de fazer com que você se casasse com o filho dela. Então hoje ela está numa situação de desvantagem, olhando por essa ótica. Desvantagem por quê, pastor Wagner? Porque ela não tem mais o filho dela deitado na cama debaixo do teto dela. O filho dela deita com você. A filha dela deita com você, meu amigo. Então hoje há um vazio existencial dentro do coração desta mãe, que hoje você chama de sogra e diz que odeia e que não suporta. Agora você precisa entender uma coisa, que você na verdade, ao invés de você ficar falando, criticando, maldizendo a tua sogra, ou não querendo participar de nenhum tipo de evento social com a sua sogra, eu queria te dizer uma coisa, vale muito mais a pena respeitá-la, amá-la, do que odiá-la e se afastar dela. Primeiro, porque quando você ama, quando você respeita, quando você considera a mulher que gerou a sua esposa, pode ter certeza que vai haver uma recompensa por parte da sua mulher. Você entendeu o que eu disse? Quando você, homem, respeita a mãe da sua esposa, que por sinal é a sua sogra, pode ter certeza que você vai ter um grande ganho em relação a isso. Por que os casais hoje brigam? Você já percebeu que tem muito casal que diz assim, logo na primeira briga, você brigou comigo, eu tô triste, começa a chorar, aquela coisa toda, eu vou para casa da mamãe. Ele não diz, ela não diz, eu vou para casa do meu primo, eu vou para casa na chácara, eu vou para fazenda, não, eu vou para casa da mamãe. Por quê? Porque foi lá que ele nasceu, foi lá que ele cresceu, ao lado da sua mãe, aprendendo com a sua mãe, sendo alimentado pela sua mãe. Então o que nós precisamos entender é que existe uma história. Aí alguém diz assim, não pastor, mas o cordão umbilical já foi cortado. Sim, o cordão umbilical real, físico, com certeza. Mas existe um cordão umbilical chamado cordão umbilical do sentimento materno. E isso jamais vai ser cortado. Você sabe por que você está enfrentando luta com a sua sogra? Sabe por quê? Porque você quer ocupar o espaço
que pertence a ela. Torno a dizer, não é porque você se casou com a filha dela ou com o filho dela que ela deixou de ser mãe. Ela não deixou de ser mãe. E por ela ser mãe, não é porque o seu esposo ou a sua mulher já tem 20, 25, 30 anos de idade ou 15 anos de casados, que ela não possa dar uma sugestão, mesmo porque ela tem mais experiência do que a gente. Então é mais interessante ouvir uma pessoa que nos amou, que nos amamentou, que cuidou da gente quando nós estávamos enfermos, enfim, é muito mais interessante. E outra coisa, tem gente que diz assim, não, eu casei com a fulana, mas eu não quero levar a minha sogra comigo como bagagem. Agora você precisa entender que a sua esposa, como eu disse no início, a sua esposa também saiu de dentro da casa da sua mãe. E não é apenas a mãe, não é apenas a sua sogra que tem saudades, que vive às vezes em melancolias. A sua esposa, o seu marido também vive, porque sente saudades. Mas para a mulher, eu acredito que seja mais difícil. O homem consegue se desgarrar com mais facilidade. Agora, para a mulher é mais complicado. Agora, o que você precisa entender é o seguinte: como é que você vai fazer para mudar essa história? Porque é chumbo trocado. Quer dizer, se você não gosta da sua sogra, com certeza ela também vai reagir de maneira negativa. E isso vai virar uma bola de neve e nunca vai acabar. Vai virar um círculo vicioso e nunca vai acabar. E, querendo ou não, você vai ter problemas no seu casamento lá na frente, se já não está tendo agora. Então, qual é o conselho que eu te dou? Primeiro, aprenda a ouvir a sua sogra. Aprenda a ouvir. Porque quando você para ouvir, pelo menos duas coisas acontecem. Você aprende alguma coisa e você demonstra humildade. Você aprende alguma coisa e você demonstra humildade. Tá certo? E outra coisa, você precisa entender o seguinte: quando você casou com a filha dela, certo? Certo. Só que você não fez como aqueles casais que não podem ter filhos e vão à procura de uma adoção. Você não adotou a sua esposa, você casou-se com ela. Portanto, ela tem mãe. Ela tem mãe. Aí alguém pode dizer assim, não, mas na minha vida mando eu. Na minha família mando eu. Opa, peraí, tua família? Mas quando você tem filhos, quando vocês têm os seus filhos ou tiverem os seus filhos, ela vai ser avó. Então ela também faz parte desta família. Ela faz parte dessa família. Então o problema está, na verdade, na adaptação. Tem casais que conseguem se adaptar com mais facilidade, outros com menos facilidade. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte, que a família não dividiu, ela apenas cresceu. Ela apenas cresceu, tá certo? Com a entrada ou da nora ou do genro, tá certo? Então essa luta, sabe, isso não compensa, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena você ficar discutindo com a tua sogra, não vale a pena você ficar rebatendo a sua sogra. Primeiro, porque você tem que entender que a sua sogra é mãe da sua esposa. Você tem que entender que a sua sogra é a avó dos seus filhos. Então como é que vamos fazer para separar isso aí? Não tem como, tá certo? Então o que você tem que fazer? Aprender a ouvir, aprender a respeitar. Outra coisa, não fale mal da sua sogra na frente da sua esposa. Na verdade, você não deve falar mal de ninguém, mas principalmente da sua sogra. Não fale mal da sua sogra na frente da sua esposa. Não fale mal da sua sogra na frente do seu marido, na frente das crianças. Ah, porque eu não suporto a sua mãe, eu detesto a sua mãe, porque ela fez isso, no nosso noivado ela fez de tudo para atrapalhar. Amigo, deixa eu te falar uma coisa, se você tem criança pequena, um dia a sua criança vai crescer. Um dia a sua menininha que hoje tem 5, 6 anos brinca de boneca, ela vai ter a maioridade. Os hormônios dela vão entrar em conflito. Ela vai desejar ter um parceiro. Eu te pergunto, como é que vai ser? Você vai abrir as guardas de mão beijada? Primeiro cara que chegar batendo na tua porta, você vai abrir? Não, pode levar, pode casar, olhei para você, para a pupila dos teus olhos e fui com a tua cara. Vai ser assim? Com certeza não vai. Você vai fazer de tudo para resistir.
para resistir. Pode parecer um sentimento egoísta, um sentimento egocêntrico da parte da sogra. Mas eu acredito que não é um sentimento egocêntrico, é um sentimento materno. Porque, afinal de contas, o que você colocou no dedo dela foi uma aliança. Agora, o que ela colocou dentro da sua esposa e dentro do seu marido foi o sangue dela. O DNA dela está dentro dela. Dá para entender isso? A profundidade disso? É por isso que é tão complexo. É por isso que é tão complexo. Então, o que nós devemos fazer? Ouvir. Pastor, mas eu não gosto dela. Vai ter que aprender a gostar. Porque se você quer ter um casamento feliz, vai ter que aprender a gostar da sua sogra. E outra coisa, procura logo resolver os problemas pequenos, porque você não vai ter força para resolver os maiores. Resolva primeiro os pequenos, tá certo? E outra coisa, você deveria dar graças a Deus pela sua sogra. Que isso, pastor? Eu odeio a minha sogra. Não, você deveria dar graças a Deus. Sabe por quê? Porque se você está casado, se você está casada, se você tem filhinhos hoje, se você está bem estabelecido na sociedade, se você tem dinheiro no banco, enfim, se você tem uma vida legal, você deve isso à sua sogra, porque se ela não tivesse namorado com o pai do seu marido, ele nunca iria existir, tá certo? Então você precisa entender o quê? A sua sogra favoreceu para você, te deu de bandeja aquilo que ela gerou durante 9 meses, tá certo? E ela dizia, vai crescer, vai ser um homem de bem, vai ser uma pessoa legal, uma pessoa de Deus. Só que a mãe, não existe mãe que se acostuma com afastamento. Nem no reino animal é assim. Não existe. Agora, é difícil você entender. Agora imagine a sua sogra. Quer dizer, você foi lá, tirou o filho dela, ou você tirou a filha dela, está vivendo talvez em outro estado, está vivendo talvez em outro município, e quando o seu marido ou quando a sua mulher quer ligar para a mãe, você reclama, você não deixa, você não permite. Isso não está certo. Por quê? Tem gente que diz, e diz com toda a verdade, eu tenho uma segunda mãe, que é a minha sogra. Tem gente que tem a coragem de dizer isso. Por quê? Porque aprendeu com o passar do tempo que não vale a pena ficar nesse cabo de guerra, lutando, porque a sua sogra não é a sua inimiga. Não é. Por mais que ela não vá muito com a sua cara, por mais que ela não goste muito de você, por mais que ela faça alguns pré-julgamentos, mas ela é a sua sogra, ela é a avó dos seus filhos. Então, qual é o princípio da redenção aqui? É que você aprenda e entenda que a sua mulher só está ao seu lado por causa da sua mãe. Ou seja, por causa da mãe dela. Você precisa entender isso logo de cara. E outra coisa, tudo que a sua esposa ou seu marido aprendeu, boa parte disso, desse aprendizagem, foi com a mãe. Foi com a mãe, não foi apenas na escola. Na escola nós aprendemos matemática, física, biologia, português, história, ciências. Agora, aprender a lidar com a vida e com as emoções, nós aprendemos com os nossos pais, principalmente com a mãe. Então, se hoje o teu marido te ama, se hoje a tua esposa te ama, você deve aplaudir e agradecer a sua sogra, tá certo? Porque é muito gostoso, é maravilhoso você poder ter uma segunda mãe. Pastor, mas eu não consigo me envolver. Quando eu chego perto dessa mulher, quando eu chego perto dessa velha, meu Deus, o meu sangue ferve. Porque eu me lembro do tempo que eu era noivo e ela não queria, ela queria que a minha esposa se casasse com outro rapaz, mas eu tive que fazer força, mas é isso mesmo, rapaz. É por isso que você é homem. Você bateu o pé e disse, não, eu vou casar com ela, e você casou. Mas só que você tirou legalmente, está tudo certo. Só que na área sentimental ela foi abalada, é como se você rasgasse o coração dela. Então é uma questão de instinto, ela vai procurar qualquer erro, qualquer vacilo que você der para jogar na tua cara, para jogar na cara da esposa, na cara da filha dela. E dizer, tá vendo, não te avisei que não era para você casar com esse cara, eu não te avisei para você não se envolver sentimentalmente com ele, olha aí no que deu. Então ela, na verdade, ela está sentindo falta da filha que ela tinha em casa, do filho que ela tinha em casa. Então, quando nós compreendemos isso, quando nós paramos para analisar, a gente começa a perceber que sogra também tem sentimentos,
que sogra também chora, que sogra sente falta dos filhos, que sogra sente falta dos netos, que sogra quer fazer parte de todo o crescimento, de toda a evolução familiar, de tudo aquilo que Deus tem colocado na sua mão. E isso não está errado. Não está errado. E eu digo outra coisa para você. A partir do momento que você começar a entender a tua sogra, os sentimentos dela, o porquê da revolta dela, e ter um pouco de humildade para poder refletir, para poder chegar num senso comum, você vai conseguir fazer com que a sua sogra se aproxime de você. E esse ódio doentio que você sente por ela hoje vai se transformar em uma boa amizade, futuramente num grande amor, tá certo? Eu quero aqui deixar para você essa palavra, você que está vivendo aí esses problemas de família, esses problemas de sogra, de sogro, isso serve também para o sogro, mas eu quis me deter mais aqui na nossa sogra. Então tenha a sua sogra como um presente de Deus para a tua vida, tá certo? Tenha a sua sogra como alguém que pode lá na frente te ajudar e te ajudar muito, tá bom? Fique com Deus, que Deus te abençoe. Um grande beijo, paz.